Deus de amor e misericórdia, tenha compaixão de nós, esta vossa família, perdoe os nossos pecados, nossas faltas e nos conduz à vida eterna. Amém. Imploremos o louvor a Deus. Oremos. As intenções que nós apresentamos e pelas quais rezamos, também aquelas intenções que estão no nosso coração, na nossa vida, na nossa família, naquilo que temos necessitado, naquilo que agradecemos, também apresentamos nesta hora ao Senhor. Ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao nosso apelo, fazei-nos por vossa inspiração pensar o que é certo e realizável com vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amen.
esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha querida irmã, meu querido irmão, nós hoje estamos celebrando o 10º domingo do tempo comum e nós também estamos rezando hoje o terceiro dia do tempo que nos prepara para celebrar a ação de graça pelos 61 anos de criação da nossa igreja particular, Diocese de Itabira, Coronel Fabriciano, que celebraremos no próximo domingo na paróquia Nossa Senhora da Piedade, em Belo Oriente. Nós hoje somos convidados a olhar para esse Jesus que caminha e vê Mateus. Jesus, o Evangelho diz: Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos. Como nós bem sabemos, Mateus, cobrador de impostos, ele estava no meio dos judeus cobrando imposto para os romanos. Então, só pelo fato de cobrar o imposto para os romanos, que era o reino que dominava os judeus, só isso já gerava um atrito grande entre os judeus e os cobradores de impostos, claro, né? Além disso, para os judeus, os cobradores de impostos eram considerados pecadores públicos. Então, jamais um judeu se aproximava de um cobrador de imposto. Primeiro, porque não gostavam deles. Segundo, porque, obviamente, consideravam os pecadores impuros. E para o judeu, aproximar-se de impuro, tornar-se impuro. Essa era a lei, a lógica, a compreensão. Jesus cumpre essa lógica, essa lei? Não. O Evangelho diz que Jesus vê, como nós bem sabemos. Ver para Jesus não é apenas um olhar, né? Ver é aproximar. Ver de Jesus é enxergar a realidade na qual a pessoa, a condição na qual a pessoa vive. Jesus se aproxima de nós e nos vê. Como que ele nos vê? É do jeito que nós queremos que ele veja? Muito claramente que não, né? Não é do jeito que nós queremos. Jesus nos vê na nossa condição. Isso o afasta de nós? Não. Porque Ele infinitamente nos ama. E Ele nos vê, isto é, Ele se faz sempre próximo de nós, independente da nossa condição, ou na nossa condição. E na nossa condição, Ele também nos convida a nos aproximar dele. Esse é o nosso caminho, a fé. Por isso Mateus está sentado na coletoria de impostos. Isso por Jesus é sentado. Ele, diz o Evangelho, ele se levantou e seguiu a Jesus. Ele se levantou, quer dizer, ele saiu daquela condição e passou a seguir Jesus. É um caminho da fé. Então,
caminho da fé é um caminho que nós fazemos cada dia. E o próprio Jesus, ele vai logo depois, não na mesma hora, mas depois, Jesus é convidado, ele vai à casa de Mateus para uma refeição, diz o Evangelho. E ali, quem é que está na casa de Mateus? Cobradores de impostos, pecadores, e Jesus e também seus discípulos. E os fariseus. E os fariseus vêm aqui e dizem: está tudo errado. Jesus comendo na casa de pecadores públicos, cercado de pecadores públicos. E eles então questionam: por que o vosso mestre dirige-se aos discípulos de Jesus, come com os cobradores de impostos e pecadores? Por quê? A questão dos fariseus é: como é que ele, sendo mestre, ele então junta-se a esta gente? Para o fariseu, isso é uma afronta à lei de Deus. E o que é que Jesus está fazendo? Ele está afrontando a lei de Deus? Não, Jesus está fazendo cumprir a lei de Deus. Por isso, muitas vezes, a nossa fé, ela não pode passar simplesmente por: não faz isso, faz aquilo, faz desse jeito, você tem que fazer assim, você tem que fazer assim. Cada um tem um tempo, tem um passo, tem uma condição, cada um tem um tempo de se levantar. Por isso, na comunidade, nós todos nos unimos pela fé. É a segunda leitura de hoje, que o apóstolo Paulo escreve aos romanos, e a comunidade de Roma, ela passou um tempo muito com os judeus à frente, os cristãos mais vindos do judaísmo, que depois de um tempo se dispersaram, saíram de Roma por causa das perseguições do Império, e depois de um certo tempo retornaram. E aí começaram a brigar com os que vieram do paganismo, que era quem conduzia a comunidade de Roma, brigar porque eles não estavam vivendo a fé do jeito que tinha que ser vivido. Não estavam fazendo isso, não estavam cumprindo aquilo, e arrumou uma confusão na vida da comunidade. E Paulo então escreve: olha, meus irmãos, mas que coisa, nós, em vez de nos unir, nós estamos brigando, ficamos cobrando uns dos outros, que você fez assim, que você fez assim, que você falou isso, coisas que acontecem, não acontecem na nossa comunidade, mas na comunidade de Roma acontecia. E Paulo então traz a figura de Abraão para dizer: olha, o que é que sustentou a vida de Abraão? Foi a sua justiça? Foi a sua? A sua o quê? A sua fé. Então, a comunidade ela é conduzida pela fé. Não é porque não fez desse jeito, fez daqui, briga daqui, discute lá. Não. A comunidade é unida pela fé. Nós estamos aqui pela fé. Então, nós nos unimos pela fé, e nossa fé, ela se basa em Jesus Cristo, diz, porque a passagem termina trazendo a fé de Abraão e centrando na pessoa de Jesus. E cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele foi entregue por causa de nossos pecados. Se nós fôssemos justos, nós estávamos ainda farisaicos. Então, o que nos move é a fé. Por isso nós todos temos um caminho, e é preciso compreender e acolher o caminho de cada um. Acolher o caminho de cada um, o tempo de cada um, para que a comunidade de fato viva segundo a fé. A profecia de Oséias, ela traz um convite do profeta Oséias, porque no tempo do profeta Oséias, ali pelo século 8 antes do nascimento de Jesus, do tempo que ele viveu, então o povo de Israel, os reis de Israel, Jeroboão, ele começou a fazer alianças com os grandes reinos, com os assírios, com os egípcios, e passou a confiar nesses seus acordos para dar proteção ao povo de Israel. E o profeta diz: mas nós não é essa aliança, não é essa segurança que nós aprendemos. A nossa segurança está em Javé. Ele convida a fazer um retorno para Javé, a desfazer-se daquelas alianças com os reinos poderosos e retomar a aliança com Javé.
que a aliança com Javé foi feita exatamente mediante a fé, a lei, mas mediante a fé. A salmo que nós rezamos hoje, a todo homem que procede retamente e mostrarei a salvação que vem de Deus, é um salmo que reza o convite. A salvação de Deus nos é oferecida, por isso nós procuramos nos conduzir no caminho de Deus, por causa da salvação que Ele ofereceu. Mas primeiro Ele nos ofereceu a salvação. Ele não perguntou: qual é o caminho que você está fazendo? Essa é a nossa grande dificuldade, porque nós acreditamos que se eu fizer desse jeito, se eu fizer assim, se eu serei salvo. Não é assim. Jesus nos salvou pelo seu sangue derramado na cruz. Ele nos salvou, Ele nos deu essa salvação. Esse amor dado por nós, que salva, é que nos move, nos motiva, nos anima a caminhar como irmãos. Não é o contrário, que eu faço isso e aquilo, então eu vou ser salvo. Não, é o contrário. É Deus que se oferece a nós, que oferece a salvação, e nós respondemos a essa salvação. Por isso é que se nós invertermos a lógica, nós começamos a separar, virar um judeu. Você não pode isso que você fez aquilo, você viveu desse jeito, você praticou aquilo, então você não pode desse jeito. Aí nós começamos. Aí é a comunidade de Roma. Então, é preciso nós termos a clareza daquilo que é a salvação. Jesus nos trouxe a salvação, nos deu a salvação. Por isso o Evangelho, Jesus deixa um lugar. Ele ouviu a pergunta dos fariseus e ele deixa claro: mas eu vim para os doentes, não é para os santos. Eu quero misericórdia. A fé, ela se fundamenta na misericórdia, não é? Porque não é no fazer isso ou aquilo somente, é na prática sistemática da misericórdia. Isto é um coração sempre aberto para acolher o outro, não importa a condição do outro. Porque se nós começarmos a escolher aqueles para os quais nós abrimos o nosso coração, nós não somos misericordiosos. Um grande desafio é esse: abrir o nosso coração para acolher o outro na condição do outro, não do jeito que eu quero. Porque muitas dos nossos brigas, dos nossos desentendimentos que acontecem na nossa família, no trabalho, no estudo, na convivência da comunidade, é porque eu quero que o outro faça do meu jeito. Se ele não fizer, eu fico magoado, fico sentido, e acho que o outro é errado. Ele não fez do meu jeito, porque ele fez do meu jeito, é errado. Não é isso. Eu quero misericórdia, terminou o Evangelho, e não sacrifício. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. É assim que terminou o Evangelho. E nós só estamos aqui porque nós somos pecadores. Se nós nos considerarmos justos, nós nem aqui estaremos. Para quê? Comunidade, para quem já é justo, já se acha salvo. Tem necessidade de comunidade, não? A comunidade é exatamente o final do Evangelho. Eu vim para os pecadores. E nessa condição nossa, frágil, de muita fragilidade, é que nós encontramos em Jesus a força, aquele que é a misericórdia e a excelência, e nós então nos dispusemos a fazer o caminho com Ele. Como Mateus, segue-me. Um dia Ele nos deu a vida, um dia fomos agraciados no batismo, e Ele nos chamou. Pelo batismo Ele nos chamou, no nome que nos foi dado no batismo, eu te batizo, diz quem nos batizou, diz nosso nome. Fulano, eu hoje batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um chamado. E daí em diante nós nos colocamos a fazer o seguimento de Jesus. Meus irmãos, nesta semana, cada um de nós deve revisitar o nosso chamado. Chamado à vida, chamado à fé, chamado à vocação, ao matrimônio, a esta vida, a esta condição de vida, a esta comunidade que nós pertencemos. Revisitar esse chamado fará bem a todos nós, se nós conseguirmos, durante a semana, visitarmos o chamado que o Senhor nos fez e faz, e nessa nossa condição, Ele que se aproxima, nos vê e nos chama, que nós também possamos nos aproximar dEle, nos fazendo mais próximos, mais irmãos.
fé. Nossas preces, minhas irmãs e irmãos, com o Espírito Missionário, apresentemos ao Pai de bondade as nossas preces e após cada prece nós vamos rezar juntos. Escutai, Senhor, o clamor do vosso povo. Pelas autoridades, para que se empenhem no cuidado e no respeito à vida, sendo promotores da solidariedade e da justiça, rezemos. Escutai, Senhor, o clamor do vosso povo. Pelas pessoas feridas, adoecidas, em suas capacidades físicas, psíquicas e espirituais, para que encontrem em Cristo, médico dos médicos, e em nossa comunidade de fé, a fonte da misericórdia, da acolhida e da esperança, rezemos. Escutai, Senhor, o clamor do vosso povo. Pelas nossas dioceses, para que impressione pelo Espírito Santo, viva sempre em estado permanente de missão, rezemos. Escutai, Senhor, o clamor do vosso povo. Deus missionário, acolhei as preces que brotam de nosso coração, de nossa comunidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Trazemos voltados em puras oferendas do pão e do vinho, dentro da vida, da fé, na nossa disposição de nos colocar junto do Senhor. Cantemos.
Orai, meus irmãos e irmãs, para que trazendo ao altar as alegrias, trabalhos e cansaços de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebamos, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua igreja. Olhai, Senhor, com bondade nossa disposição em vos servir, para que nossa oferenda vos seja agradável e nos faça crescer no amor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação dar-vos glória. Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro, que existis antes de todo o tempo, que permaneceis para sempre, habitando em luz inacessível, mas porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizestes todas as coisas para cobrir de bênçãos as vossas criaturas e a muitos alegrar com o esplendor da vossa luz. Eis, pois, diante de vós os inumeráveis coros dos anjos, que dia e noite vos servem e, contemplando a glória da vossa face, vos louvam sem cessar. Com eles também nós e por nossa voz, tudo o que criastes, celebramos vosso nome e, exultantes de alegria, cantamos a uma só voz. Nós proclamamos vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas. Criastes o ser humano à vossa imagem e confiastes todo o universo, para que, servindo somente a vós, seu Criador, cuidasse de toda a criatura, e quando pela desobediência perdeu a vossa amizade, não o abandonastes ao poder da morte. A todos, porém, socorrestes com misericórdia, para que ao procurarmos vos encontrassem. Muitas vezes oferecestes aliança à família humana e a instruístes pelos profetas na esperança da salvação. A todos socorrestes com bondade. E de tal modo, Pai Santo, amastes o mundo que, chegada a plenitude dos tempos, nos enviastes vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador. Encarnado pelo poder do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, Jesus viveu em tudo a condição humana, menos o pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. Para cumprir o vosso plano de amor, entregou-se à morte e, ressuscitando, destruiu a morte e renovou a vida. Por amor nos enviaste o vosso Filho.
E a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, como primeiro dom aos vossos fiéis, o Espírito Santo, que continua sua obra no mundo para levar à plenitude toda a santificação. Por isso nós vos pedimos, ó Pai, que o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim de que formem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos esse grande mistério que Ele nos deixou, ensinando a eterna aliança. Enviai vós o Espírito Santo. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto fazia uma última ceia, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos com o vinho, deu-vos graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora o Pai o memorial da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos. Proclamamos a sua ressurreição e a ascensão à vossa direita. E esperando a sua vinda gloriosa, nós nos oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação para o mundo inteiro. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação que destes à vossa igreja e concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, nos tornemos em Cristo uma oferenda viva para louvor da vossa glória. O Espírito nos une num só corpo. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais vos oferecemos esse sacrifício, o vosso servo Papa Leão, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros da vossa igreja, os fiéis, que ao redor deste altar se unem à nossa oferta, o povo que vos pertence e aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos que morreram na paz do vosso Cristo, os falecidos que foram apresentados as intenções desta missa pelos quais rezamos, também os falecidos de nossas famílias, de nossa comunidade. E de todos os defuntos dos quais só vós conhecestes a fé. Conhecei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei ao Pai de bondade alcançar a herança eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os apóstolos, São João Batista e todos os santos, no vosso reino, onde com todas as criaturas, libertas da corrupção do pecado e da morte, vos glorificaremos, por Cristo, Senhor nosso, por quem dais todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo,
toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Rezemos com amor e confiança a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. E come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, diz o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha palavra, mas diga a vossa palavra e serei salvo. Por o sangue do Senhor seja nosso alimento e nos conduz à vida eterna. Amém. Amém.
Oremos, graças a Deus. Senhor de bondade, a nossa força salvadora, nos liberte das más inclinações e nos conduza pelo caminho do bem, por Cristo nosso Senhor. Amém. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe. Senhor Deus, Pai de bondade, vós nos chamais a ser igreja viva, povo de Deus, reunido na fé e no amor. Concedei-nos a graça da comunhão, para que, unidos em Cristo, sejamos um só coração e uma só alma. Despertai-nos para a participação e a missão, a fim de que, fortalecidos pelo vosso Espírito, anunciemos o Evangelho com alegria. Fazei de nós discípulos missionários fiéis, atentos às necessidades dos irmãos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Aniversariantes da semana, levanta a mão. O aniversariante está aqui. Mais aniversariantes, pode vir aqui à frente os aniversariantes. Aniversário, nós sempre acolhemos com alegria os aniversariantes, rezamos por eles, pedimos a graça de Deus, nossos parabéns. Viva Jesus Cristo! Viva a mãe de Jesus em nossa! Viva São João Batista, nosso padroeiro! Viva São José, patrono da igreja e da família! Os nossos parabéns, né? Os primeiros 15 anos, né? Isso aí um pouquinho mais, né? Deus abençoe a vocês abundantemente sobre o dom da vida, nossos parabéns. Podem continuar, é só virar para cá. Invoquemos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. A nossa proteção está no nome do Senhor. Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Pela intercessão da Virgem Maria, Mãe de São José de São João Batista, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Eu vim para os pecadores. Assim nós encontramos nele a paz. Nela permanecemos irmãos e a paz do Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.